Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos terminando a nossa última reflexão sobre as causas anteriores das aflições. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nesse caminhar que nós fizemos, nessas reflexões, incluindo também as causas atuais das aflições e a justiça das aflições, nós compreendemos cada vez mais a justiça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, como uma providência em nossas vidas, para que a gente possa cada vez mais se melhorar enquanto espíritos. Nós somos espíritos imortais que vamos carregar conosco, após essa existência física, toda essa bagagem que nós acumulamos. As verdadeiras propriedades, no entanto, são aquelas que nós construímos dentro de nós. Os nossos conhecimentos, as nossas experiências, as nossas características morais, tanto positivas quanto aquelas que precisamos ainda trabalhar, todos os nossos sentimentos, a nossa felicidade. É isso que nós vamos levar para nós, daqui, desta vida. E não as coisas que são temporárias, perecíveis. Então, dentro deste progresso e dentro desta construção, desta bagagem, essa que nós vamos levar, e que vai determinar o quão feliz nós, a condição de quão feliz nós estaremos, ela é um reflexo de tudo aquilo que nós passamos hoje. E nós somos espíritos ainda com uma bagagem, muitos de nós, com uma bagagem ainda delituosa para trás, ou seja, com dívidas a serem resgatadas. E ao mesmo tempo que nós temos essas dívidas que precisam ser corrigidas, reparadas, nesse processo de aprendizagem, nós também temos muitas provas que nos são colocadas no caminho para que a gente possa trabalhá-las, vencê-las e progredir. Então, todas as situações que são colocadas nas nossas existências, elas têm como propósito promover o nosso progresso, sempre com os fins de nos fazer progredir. E é então que a gente começa a compreender, de uma maneira muito clara para nós, como a justiça de Deus nos permite, através desse amor, através dessa misericórdia, sempre progredir com um fim de obter uma felicidade dentro de nós, a felicidade do espírito imortal, através da construção desta riqueza que é a verdadeira propriedade, essa felicidade, essa paz. E essa reflexão de hoje tem como propósito entender o que é esta felicidade. Porque no item número 10, Kardec nos traz o seguinte: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Olha que interessante, E a gente precisa parar sempre e pensar sobre o que esta felicidade significa para mim. Ou a gente pode pensar de outra maneira. Como que eu me imagino entrando neste mundo espiritual, após a existência do meu corpo físico, após essa existência, voltando à pátria espiritual, como que eu me imagino? Qual que vai ser a minha situação? Feliz ou infeliz? Será que eu vou conseguido ter construído essa felicidade em mim, e que é o propósito que aqui nós estamos entendendo, o propósito das experiências físicas de permitir que o espírito construa essa felicidade dentro de si mesmo? Será que lá, quando eu voltar, eu vou encontrar essa felicidade? Eu acho, porque a gente também aprende muito nas nossas experiências, que muitas das vezes a gente fica com um pensamento lá neste futuro, no seguinte sentido: olha, será que eu vou estar bem? Olha, se eu fizer aqui tal coisa, se eu trabalhar isso, eu acho que eu vou sim chegar lá bem. Ou você pode pensar, do jeito que está hoje, eu acho que eu não vou estar tão bem quanto eu imaginava. São perguntas, são reflexões que nós fazemos, porque nós temos inerente a nós a ideia da vida espiritual, a ideia da pátria espiritual para a qual nós voltaremos. Mesmo aqueles que não acreditam existir após a existência física, algo que sobreviva a esta morte do corpo físico. Mas nós ainda, aqueles que já acreditam de uma maneira consciente e que aceitam também essa ideia, temos também esta visão para esta vida futura, muitas vezes como sendo um futuro muito distante. Será que eu vou ser feliz lá nessa volta à pátria espiritual? E é aí que a nossa reflexão pode também ser construída através de outras ferramentas que nós podemos incluir no nosso próprio dia a dia. Porque o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de si mesmo, das suas características morais, o conhecimento das suas dificuldades, ou seja, de características que você ainda precisa trabalhar dentro de si, isso é extremamente importante. Porque através deste conhecimento é que nós vamos ter a possibilidade de trabalhar aquilo que precisamos corrigir, aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos redirecionar e educar. Então, quando a gente faz um estudo da gente mesmo, e isso aparece muito através das nossas experiências e através das experiências com os outros, e convite para ler
né, a lei de sociedade lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Fala muito sobre isso, né? A necessidade de a gente estar em contato com os outros para que a gente possa aprender com as situações que nos são colocadas aquilo que precisamos corrigir em nós mesmos, aquilo que precisamos trabalhar em nós mesmos. Então, quando a gente consegue, através dessas experiências, né, enxergar aquilo que nós precisamos corrigir, reeducar, então nós vamos tendo a consciência de qual é o meu estado feliz ou infeliz. Só que existe uma diferença muito grande quando estas lições nos são colocadas pela providência divina, no sentido de nos fazer compreender aquilo que precisamos mudar, e dentro deste contexto que nos é apresentado, dentro dessa situação, eu posso entender que aquilo representa para mim um sofrimento muito grande. Por exemplo, acontece uma situação em que eu vejo exacerbado em mim um orgulho muito grande, em que esse orgulho é tão grande que faz com que eu, inclusive, tenha inveja da outra pessoa, porque eu acreditava, ou eu queria, né, melhor dizendo, que aquela pessoa fosse dependente de mim, no sentido de sentir, através daquilo que eu posso oferecer, um bem, e que eu vejo que ela está conseguindo através dos seus próprios esforços, e eu sinto inveja daquela pessoa. Isso é um exemplo, uma situação, para que a gente possa imaginar. Cada experiência que a gente passa vai nos permitir enxergar coisas totalmente diferentes umas das outras, mas que são relacionadas àquilo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. E quando essas situações acontecem, e aqui que vai aquela questão, né, que a gente pode interpretar de maneiras diferentes, quando aquela situação acontece que nos mostra as nossas verdadeiras fraquezas, eu posso receber aquela situação, aquele ensinamento, né, como um sofrimento, e que eu me sinto assim, poxa, eu sou muito imperfeito, eu me sinto muito mal com aquela situação, porque eu vejo quão distante eu estou daquilo que eu gostaria de ser. Né? Ou seja, aquele bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não gostaria que eu fizesse, aquele sim eu pratico. Né? É o Paulo que fala isso. Né? Então, às vezes essas situações nos mostram o quão distante nós estamos. E muitas das vezes a gente estaciona perante essas situações, porque a gente fala, poxa, eu sou muito ruim, eu não sou bom, eu sou imperfeito, eu não mereço fazer aquilo. Eu não mereço continuar nessa tarefa que eu estou fazendo, porque eu tenho sentimentos tão ruins dentro de mim que aquilo não pode condizer com uma pessoa que quer redirecionar ali o seu caminho. Isso em outras situações também que nos apresentam, e quando a gente não está nem atento às coisas que a gente precisa melhorar, as situações que nos são apresentadas se traduzem em sofrimentos ainda mais duros, porque a gente nem acordou para essa dificuldade que nós precisamos melhorar. Muitas vezes nós nos comprazemos, nós nos sentimos felizes com esses sentimentos que a gente constrói ou cultiva dentro da gente. A gente não chegou nem ao ponto de se sentir aflito através daquela situação. Né? Então, voltando, né, nesse raciocínio, a gente pode então sentir que aquilo é um sofrimento muito grande e aquilo é um sofrimento tão forte que a gente né, a gente se sente mal e não quer continuar. Mas nós podemos também entender que estas situações que nos mostram as nossas imperfeições são para nós uma bênção muito grande, porque elas mostram aquilo que precisamos trabalhar. E não é através de parar ou de se rebelar ou de nos colocar ainda mais para baixo que vai fazer com que a gente alcance esta vitória sobre essa dificuldade. Não é nos rebelando ou parando, estacionando, que vai fazer com que a gente consiga vencer a nós mesmos. Então, a gente precisa entender, né, e isso é uma chave muito importante na nossa vida, entender que aquelas situações nos mostram, sim, as nossas imperfeições. Mas como Jesus falou, né, para aquele que estava, para o paralítico, né, após a cura, ele fala, levanta, pega a sua maca e anda. A nossa maca são essas nossas dificuldades, mas ele falou para a gente andar. Carregue a sua cruz e siga-me. Ou seja, temos a nossa bagagem sim, mas precisamos caminhar, andar e seguir em frente. Porque é através do esforço que nós vamos conseguir eliminar de nós essas mazelas, e não através do estacionamento. Por mais imperfeitos que nós sejamos, né, que nós somos mesmo, né, mas muitas vezes a gente se acha não merecedor. E é aí que eu acho que existe uma grande diferença em como reagir. Nós recebemos de acordo com aquilo que Deus nos propõe. Né? A providência nos oferece as oportunidades. E nós precisamos conseguir caminhar ainda com as nossas imperfeições. Do contrário, nós estacionaremos. E é aí que está o estudo de hoje, porque nessas situações nós vemos a infelicidade ou felicidade que nós já temos construída dentro do nosso espírito. É esta a infelicidade, ou seja, é esta a situação que nós vamos encontrar lá no plano espiritual. É aquilo que nós vamos ser no nosso último instante da nossa existência. Não vai existir uma transformação. Nós vamos continuar a ser aquilo que nós construímos dentro de nós. Então, a felicidade que nós vamos encontrar, que para nós talvez pareça ser algo distante, não, é aquilo que nós sentimos hoje dentro de nós. Eu sou feliz ou infeliz hoje? Se nós ainda nos sentimos muito infelizes, mas nós já reconhecemos aquilo que precisamos trabalhar,
Isso já é um passo muito grande, porque nós já estamos com os olhos abertos para aquilo que precisamos mudar. Nós já deixamos de ser cegos e já estamos enxergando. A nossa situação ainda precisa mudar, né? Mas precisamos caminhar. Então, qual é a minha completa felicidade? É aquilo que eu consigo trabalhar dentro de mim e quando eu vou vencendo os meus desafios, as minhas próprias dificuldades, quando eu não sinto mais aquele orgulho exacerbado me impedindo de ser feliz com o próximo, aí eu já consigo construir, ou já tenho construído dentro de mim uma felicidade muito grande. E é isso que a gente sente e nós vamos, então, encontrar através desse sentimento uma paz muito grande. Uma paz. Realmente é uma paz muito grande. Mas as situações não são colocadas. E estas aflições, né, são como propósito para os nossos espíritos de trabalhar. Então, qualquer mácula, como está colocado aqui, né, qualquer mácula que nós tivermos nos interdita a progressos, a voos mais altos. Mas onde que está essa mácula? É dentro da gente. E essa mácula nós já temos a possibilidade de encarar, de refletir sobre ela, de aprender o que ela, ou como que ela age dentro de nós. Precisamos refletir e colocar esse futuro como sendo o resultado daquilo que a gente faz hoje. E isso é muito importante da gente compreender, né? É de trazer a responsabilidade, de trazer, né, as ações para nós como sendo os responsáveis pelo trabalho que precisamos fazer dentro de nós, mas hoje, inadiável, e é intransferível, e é individual, né? Então, olha só que interessante. Kardec coloca. Qualquer mácula, né, interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade, a que aportem, até que se hajam expurgado. Isso a gente tem, né, inclusive, recentemente, né? Quantos navios que tinham ali pessoas, né, na época da pandemia, que não podiam desembarcar os passageiros ali, né, os tripulantes, né, o nome mais correto, não sei, porque tinham ali que passar por um período de quarentena, né? Então aqui a situação nos esclarece muito também, né? Um exemplo muito interessante. Né? Mas, olha só, mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Então, voltando aqui um pouquinho, né, com relação a essa questão dos passageiros que não podem entrar na cidade, o que barra a gente? O que nos impede de entrar? É a nossa própria condição espiritual, na qual a nossa própria consciência, né, estabelece os limites para a gente. A gente não consegue, incluindo pelo fato de que a nossa própria consciência ainda tem esses pesos que nós carregamos, das coisas que fizemos em outras existências. Muitas vezes a gente até esquece delas, mesmo no plano espiritual, para que aquilo nos permita ainda, né, a continuação do trabalho. À medida que vamos aprendendo, progredindo, essas lembranças também do passado, elas vão vindo à tona para o espírito, né, de tal forma que ele possa conviver com o reconhecimento desses momentos, desses episódios do passado, mas que permita a ele, ao mesmo tempo, né, a reparação ou o trabalho para uma futura reparação. Né? E essa reparação, como ele está colocando aqui, se dá através das diversas vidas ou existências corpóreas, né, nas quais o espírito vai expungindo, ou seja, se limpando das suas imperfeições. Mas como que essas imperfeições são expungidas, né? Ou seja, são eliminadas? Né? É através de uma existência corpórea apenas? Ou é através do esforço que ele faz durante esta existência? É essa segunda opção. É o trabalho que ele faz durante a sua existência corporal que permite ele passar por situações que vão, ao mesmo tempo, resgatar e, ao mesmo tempo, auxiliar ele no seu progresso. É onde ele vai limpando a si mesmo através das experiências que são oferecidas para o próprio aprendizado do espírito. E por isso que nós estamos falando das causas anteriores das aflições, porque muitas vezes a gente não entende o porquê de passar por uma determinada situação. É porque nestas situações nós estamos aprendendo como o espírito pode progredir, né, ao mesmo tempo que ele está resgatando coisas do passado, sabendo, aprendendo o que é o bom, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Onde, se ele fez um mau uso de algo que lhe foi concedido em uma existência, hoje ele pode, através de passar por uma situação oposta, né, aprender como proceder com aquele talento que foi oferecido para ele anteriormente. Por exemplo, em uma existência, a gente pode ter tido muita riqueza material. E nessa riqueza material, a gente era impelido a fazer um bom uso daquela riqueza para o bem de todos. Mas nós, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, utilizamos essas riquezas única e exclusivamente para a satisfação dos nossos próprios desejos, para a satisfação dos nossos próprios vícios, e não auxiliamos ninguém. Então, em uma próxima existência, eu posso vir com dificuldades materiais, isso é uma possibilidade, né? Não é regra, né? A gente pode vir a passar por uma situação, por uma existência em que nós vamos estar privados, muitas vezes, desses recursos, para que a gente possa aprender como melhor utilizá-los, ou aprender da necessidade de compartilhar. Então, é assim que nós vamos eliminando as nossas imperfeições, porque numa próxima existência, nós já vamos ter aprendido o quão necessário é o compartilhamento, e o nosso espírito, através da dor que ele passou,
vai compreender melhor no seu íntimo a necessidade desse compartilhamento. E ele vai estar mais propenso a praticar este desprendimento. Obviamente que ele tem que mostrar, através das suas próprias ações e através da sua própria essência, que ele aprendeu aquela situação ou aquele ensinamento. Então ele vai ter sempre a possibilidade da escolha, até que ele aprenda, né? Até que ele queira fazer um bom uso daqueles recursos no benefício ou para o benefício de todos, né? Sabendo a aprender, né? Ou se esforçando para aprender qual é a vontade de Deus. E hoje isso para nós também é um desafio muito grande. O que Deus espera de nós em muitas das situações que a gente não sabe como fazer, né? Muitas vezes as situações não são colocadas, a gente não sabe nem como agir. Mas é através dessa busca, através desse exercício, que nós vamos cada vez mais compreendendo qual é essa vontade de Deus na nossa vida, com aquilo que Ele nos ofereceu, a cada um segundo as suas possibilidades, né? Então, essas situações servem também para que a gente possa progredir, né? Ou seja, as provações da vida também nos faz nos adiantarmos, se nós as suportamos bem. Então, é aquilo que nós estávamos falando no começo. Muitas vezes as situações nos vão aparecer e nós vamos ter respostas diferentes. Eu posso falar, eu não sou merecedor, eu não sou bom o suficiente para essa prática ou para fazer determinada coisa, né? E eu lamento, eu não suporto bem aquela situação e eu cada vez mais me afasto do aprendizado que está sendo oferecido através daquela situação. Outra maneira é eu reconhecer, sim, as minhas dificuldades, as coisas que eu preciso trabalhar, mas continuar caminhando. É isso que nós precisamos entender como sendo bem suportadas as provações que nos são colocadas. Precisamos passar, né, de uma maneira em que elas vão existir e nós vamos passar por elas, mas compreendendo as lições que nós precisamos aprender, por mais difíceis que sejam. E cada um de nós vai ter a sua própria dificuldade, a sua própria provação, porque somos espíritos, né, individuais, que cada um de nós construiu a sua própria bagagem. Então, como nós ainda não aprendemos todas as coisas, precisamos passar por determinadas situações ou por diversas situações para que a gente possa aprender o que aquela dor representa, ou o que aquela situação representa, né, para que a gente possa aprender, para que a gente possa melhorar, progredir e também, né, como ele colocou aqui, né, nos limpando dessas imperfeições do nosso próprio espírito, que vai trazer para nós essa felicidade, né? Então, olha só, continuando aqui Kardec, né? As provações da vida, né, os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Portanto, as provações, né, da vida têm objetivos de fazer progredir, né, e também da reparação de faltas do passado, né? Olha que bonito, né? São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. E deve regozijar-se, ou seja, deve se sentir feliz, agradecido, né, à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe entregar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Muito bonito, né? Porque a gente vai passar pelas situações, né? Jesus mesmo fala, né? Se fizeram aquilo com o ramo, né? Eu não me lembro exatamente das palavras, né? Mas com o ramo verde, imagina o que vão fazer com os galhos secos, né? Que somos nós. Se fizeram, né, atrocidades ou martirizaram aquele que era puro, que não precisava passar por aquilo, mas que veio para nos mostrar o caminho, né? Através do exemplo da sua dor, nos mostrou como o amor pode vencer a todas essas dificuldades, e é esse amor que vai trazer essa felicidade futura, ou que representa essa felicidade futura, e ele se mostrando ali depois, né, vivo, após a morte do corpo físico, nos mostrando que vale a pena passar por essas dificuldades, mas passando da melhor forma possível, né? O que não seria, então, oferecido para nós como experiências, já que nós, do contrário, né, ou pelo contrário, somos ainda espíritos muito endividados. Nós não temos a capacidade, obviamente, estamos infinitamente distantes de Jesus, né, do seu exemplo, mas ele nos deixou, né, as lições a serem aprendidas. E se ele mesmo nos disse que nós passaríamos por essas lições para que a gente possa também alcançar essa felicidade dentro de nós, então que a gente possa se inspirar nesse exemplo, no exemplo daquele que nos mostrou todos os ensinamentos, né, para que a gente possa passar por todas essas situações com mais fé, com mais coragem, com mais confiança, né, reconhecendo as nossas imperfeições, sim, reconhecendo aquilo que nós precisamos trabalhar, sim, mas que a gente possa interpretar essas situações como sendo as necessárias para o nosso próprio adiantamento e não nos rebelando contra elas. Porque, do contrário, se a gente se rebela, se a gente se revolta, a gente perde o fruto do trabalho que está sendo oferecido e a gente perde a oportunidade que está sendo colocada, oferecida para nós como aprendizagem, né? Então é isso, meus amigos. Terminamos aqui esta parte do estudo, né? A gente vai fazer o esquecimento do passado, numa próxima oportunidade. Mas, muito obrigado por ter acompanhado o nosso estudo. Que Jesus abençoe a todos, Deus abençoe a todos, os nossos amigos do plano espiritual sempre
esteja nos auxiliando cada vez mais a passar por essas provações com mais resignação, mais coragem. Deus possa nos abençoar e até o nosso próximo estudo. Muito obrigado.